Talvez você esteja olhando para uma situação e pensando: acabou. Mas Deus manda te dizer algo hoje: ainda não é o fim. Você viu portas se fecharem, viu planos desmoronarem, viu sonhos ficarem pelo caminho, e pensou que não havia mais nada a esperar. Houve lágrimas que ninguém viu, orações que pareciam sem resposta, e momentos em que a esperança ficou tão pequena que quase desapareceu. Mas Deus continua escrevendo sua história. Quando você pensa que acabou, Deus diz: ainda não é o fim. Quando você pensa que perdeu tudo, Deus diz: eu ainda estou trabalhando. Quando você pensa que não existe saída, Deus abre um novo caminho. Marta e Maria olharam para o túmulo de Lázaro e acreditaram que tudo havia terminado. A pedra estava fechada, os dias haviam passado e não havia mais expectativa. Mas Jesus chegou e aquilo que parecia encerrado se transformou em testemunho, porque Deus não trabalha segundo os limites humanos. Onde os homens veem o fim, Deus vê um novo começo. Ele ressuscita sonhos, Ele restaura esperanças, Ele abre portas impossíveis e transforma lágrimas em vitória. Talvez exista uma área da sua vida que parece sem solução, uma promessa que demorou, um milagre que ainda não chegou, ou uma batalha que parece longa demais. Mas Deus não esqueceu sua oração, não esqueceu seu nome, não esqueceu suas lágrimas e não abandonou seu caminho. O silêncio não significa ausência, a demora não significa rejeição, e a espera não significa derrota. Senhor, ajuda-me a confiar quando eu não conseguir enxergar. Ajuda-me a permanecer firme quando tudo parecer impossível. Porque o teu poder começa onde minhas forças terminam. Há capítulos que parecem finais, mas são apenas transições. Há despedidas que parecem perdas, mas são preparações para algo maior. E aquilo que hoje parece uma página encerrada, amanhã poderá ser o início do maior testemunho da sua vida. Quando você pensa que acabou, Deus diz: continue. Quando você pensa que terminou, Deus diz: avance. Quando você pensa que não há esperança, Deus diz: eu ainda
ainda estou aqui. O que parece fim aos seus olhos pode ser exatamente o lugar onde Deus decidiu começar algo novo. Talvez você esteja diante de algo que parece irreversível. Uma porta fechada, um sonho interrompido, uma espera longa demais. E dentro do coração existe uma pergunta silenciosa: Deus, acabou? Você tentou ser forte, tentou manter a fé, tentou acreditar que as coisas mudariam. Mas o tempo passou e muitas respostas não chegaram. Houve noites em que você chorou sozinho, momentos em que ninguém percebeu sua dor, dias em que levantar da cama já era uma vitória. E mesmo assim, você continuou, porque lá no fundo ainda existia uma pequena chama de fé. Quando você pensa que acabou, Deus diz que ainda há propósito. Quando você pensa que terminou, Deus diz que ainda há promessa. Quando você pensa que não existe saída, Deus já está preparando um caminho que seus olhos ainda não conseguem ver. A viúva de Sarepta acreditava que aquele seria seu último dia. Havia pouca farinha, um pouco de azeite e nenhuma expectativa para o amanhã. Mas Deus entrou naquela escassez e transformou o fim esperado em um milagre contínuo. Porque quando Deus assume o controle, o impossível perde sua autoridade. O que parece limite para você é apenas o começo para Deus. Quando você pensa que acabou, Deus continua trabalhando. Quando você pensa que perdeu, Deus continua restaurando. Quando você pensa que não há escrevendo sua história. Talvez você esteja olhando para algo que morreu, um relacionamento, um sonho, uma oportunidade, ou uma expectativa que carregava há anos. Mas Deus é especialista em visitar lugares improváveis, lugares esquecidos, lugares feridos, lugares onde ninguém mais acredita. Porque o Senhor não trabalha apenas onde existe possibilidade. Ele trabalha exatamente onde não existe nenhuma. Eu não vou desistir, eu não vou parar de acreditar. Eu não vou abandonar a esperança, porque meu Deus continua sendo fiel. Mesmo quando eu não entendo, tu continuas trabalhando. Mesmo quando eu não vejo, tu continuas movendo os céus. Abraão recebeu promessas quando tudo parecia tarde demais. Sara recebeu alegria quando tudo parecia impossível. E ambos descobriram
que Deus não depende das circunstâncias. O relógio humano dizia que era tarde, a lógica humana dizia que era impossível. Mas a fidelidade de Deus disse algo diferente. A vida depois da espera, a esperança depois da dor, há propósito depois das lágrimas, há milagres depois do silêncio. O que hoje parece um ponto final, talvez seja apenas uma vírgula nas mãos do autor da sua história. Quando você pensa que acabou, Deus diz: continue caminhando. Quando você pensa que terminou, Deus diz que ainda há promessa. Quando você pensa que perdeu tudo, Deus diz: eu ainda estou aqui. Você pensa que não há mais esperança, Deus faz nascer um novo amanhã. O capítulo pode estar difícil, mas enquanto Deus estiver segurando a caneta, a história nunca termina em derrota. Se você chegou até aqui pensando que tudo terminou, escute com atenção, porque Deus ainda está escrevendo capítulos que você não consegue ver. Houve momentos em que você acreditou que não suportaria, momentos em que o peso era grande demais e as respostas pareciam distantes demais. Você olhou para os lados, procurou uma saída e não encontrou. As portas se fecharam, os planos mudaram, as forças diminuíram e o coração começou a perguntar: Senhor, acabou? Senhor, era só isso? Mas o silêncio de Deus nunca significou abandono. Você pensa que acabou, Deus diz que não é o fim. Quando você acredita que perdeu, Deus diz que ainda está trabalhando. Quando você vê apenas escuridão, Deus já está preparando o amanhecer. Porque aquilo que Ele começou, Ele não abandona no caminho. José viu seus sonhos serem rejeitados, viu seus irmãos se afastarem, viu a prisão substituir promessas. E por muitos anos nada parecia fazer sentido. Mas enquanto José chorava, Deus estava construindo o propósito. Enquanto José esperava, Deus estava preparando o tempo certo. Enquanto José sofria,
Deus estava escrevendo uma história maior, porque o céu continua trabalhando, mesmo quando a terra permanece em silêncio. Quando você pensa que acabou, Deus diz que não é o fim. Quando a esperança parece pequena, Deus sopra a vida novamente. Quando o coração quer desistir, Deus libera novas forças e te faz continuar. Talvez exista uma oração antiga que ainda não foi respondida. Talvez exista uma promessa que parece esquecida. Talvez exista uma lágrima que ainda cai escondida. Mas Deus conhece cada detalhe, cada madrugada de choro, cada batalha silenciosa, cada vez que você continuou, mesmo sem entender. O Senhor nunca perdeu o controle, nem por um segundo, nem por um instante, nem durante os dias mais difíceis. Eu escolho confiar quando não consigo enxergar. Eu escolho permanecer quando tudo parece impossível. Eu escolho acreditar que o Deus das promessas continua sentado no trono. Não terminou, não terminou, não terminou, porque tu ainda estás trabalhando. Lázaro estava no túmulo, a pedra estava fechada, a esperança parecia morta e todos acreditavam que a história havia acabado. Mas Jesus chegou e 4 dias de impossibilidade não impediram um segundo do poder de Deus, porque aquilo que parece impossível para os homens continua sendo possível para o Senhor. A esperança para você, a esperança para sua casa, a esperança para seus sonhos, a esperança para sua família, a esperança para a sua caminhada. Quando você pensa que acabou, Deus diz que não é o fim. Quando você vê apenas perdas, Deus vê restauração. Quando você vê portas fechadas, Deus vê novos caminhos. Quando você vê o último capítulo, Deus vê um novo começo. Quando você pensa que acabou, Deus diz que não é o fim. Quando você pensa que terminou, Deus diz que ainda há propósito. Quando você pensa que não consegue, Deus derrama fé. Então não desista agora, porque o mesmo Deus que começou sua história já está preparando os próximos capítulos, e eles serão maiores do que tudo aquilo que ficou para trás.
Não chame de fim aquilo que Deus ainda está transformando, porque algumas das maiores obras de Deus começam exatamente no momento em que o ser humano perde a esperança. Você chegou até um lugar da caminhada onde as forças diminuíram, onde as respostas demoraram e onde os sonhos pareciam cada vez mais distantes. Houve dias em que você orou sem sentir nada, dias em que chorou sem contar para ninguém, dias em que continuou apenas porque desistia. Parecia ainda mais doloroso. E aos poucos surgiu um pensamento silencioso, tentando convencer seu coração de que nada mais iria mudar, de que tudo havia terminado, de que não existia mais esperança. Mas a voz de Deus continua ecoando acima de todas as outras vozes. Quando você pensa que acabou, Deus diz: eu ainda estou agindo. Quando você pensa que terminou, Deus diz: minha promessa continua viva. Quando você pensa que chegou ao limite, Deus diz: meu poder começa onde suas forças terminam. Moisés estava diante do mar, atrás dele vinha o exército, ao redor não havia saída, e diante dos olhos humanos, aquele era o fim da jornada. Mas aquilo que parecia um beco sem saída se transformou em um caminho sobrenatural, porque Deus abriu onde ninguém podia abrir, e Ele continua fazendo isso hoje. O Senhor abre portas impossíveis, o Senhor ressuscita esperanças esquecidas, o Senhor transforma derrotas em testemunhos e lágrimas em canções de vitória. Talvez sua luta tenha durado mais do que você imaginava. Talvez a espera tenha sido maior do que suas expectativas. Talvez você esteja cansado de acreditar. Mas Deus não está cansado de cuidar de você, não está cansado de ouvir suas orações, não está cansado de cumprir aquilo que prometeu. Enquanto você vê demora, Deus vê preparação. Enquanto você vê silêncio, Deus vê construção. Enquanto você vê perda, Deus vê restauração. Eu escolho confiar, mesmo quando não vejo. Eu escolho permanecer, mesmo quando não entendo. Eu escolho esperar, porque sei quem está no controle. Tu és fiel ontem, tu és fiel hoje, tu és fiel para sempre.
mudando sua história. Há milagres que estão sendo preparados, há portas que estão sendo alinhadas, há respostas que estão vindo em sua direção. Mesmo que você ainda não consiga enxergar, não acabou, não terminou, não é o fim, não é o último capítulo, porque Deus ainda está escrevendo, Deus ainda está movendo, Deus ainda está trabalhando. Quando você pensa que acabou, Deus diz: levante-se mais uma vez. Quando você pensa que terminou, Deus diz: continue acreditando. Quando você pensa que não existe saída, Deus diz: eu sou o caminho. Quando você pensa que perdeu tudo, Deus diz: eu ainda tenho planos pra você. Quando você pensa que chegou ao fim, Deus diz: o melhor ainda está por vir. O que parece um encerramento hoje pode ser apenas o início do milagre que você vai testemunhar amanhã.